Os Maias narra a tragédia épica de duas gerações de uma abastada família portuguesa. A minissérie, baseada na obra homônima de Eça de Queiroz, inebria o espectador e seus personagens com toda uma atmosfera romântica para em seguida frustrá-los com adultérios, abandonos e revelações de incesto. A ironia cruel de Eça de Queiroz é conhecida sobretudo pela narrativa do envolvimento amoroso entre Carlos Eduardo da Maia e Maria Eduarda, personagens vividos por Fábio Assunção e Ana Paula Arósio. Ao final da história, os amantes se descobrem irmãos. No entanto, é impossível abordar essa adaptação brasileira e não lembrar do marcante prólogo que narra o amor dos pais dos protagonistas, Pedro da Maia e Maria Monforte, interpretados por Leonardo Vieira e Simone Spoladori, respectivamente. Um dos momentos mais emblemáticos para entendermos as personalidades de Pedro e Maria Monforte e também para compreendermos o que a união deles representa na história é a cena da grande tourada no primeiro capítulo de Os Maias. Nela, enquanto Pedro da Maia só tem olhos para a presença de Maria Monforte na arquibancada, as atenções dela estão todas voltadas para o duelo sanguinário travado entre o animal e o toureiro na arena. Essa distinção de interesses entre os personagens, que nunca se concilia, permeia toda a história do casal, ao mesmo tempo que também garante o amor que um nutre pelo outro. Pedro é símbolo de um romantismo praticamente pueril, retratado de maneira crítica como uma figura governada pelas emoções e de devoção ingênua e restrita a quem lhe dá afeto. Primeiro sua mãe, depois a religião e, posteriormente, na vida adulta, Maria Monforte. Pedro da Maia ama de maneira incondicional e totalizante, cumprindo o clichê do herói que por sua sensibilidade adoece e até morre de amor. Por suas características, esse personagem não atende ao imaginário de masculinidade do seu pai, Dom Afonso da Maia, que sempre cobra de Pedro atributos típicos de um ideário masculino, com uma força e uma postura racional diante de conflitos emocionais. Maria Monforte, por sua vez, deseja antes de mais nada o poder, porque sendo mulher na sociedade da sua época, não o tem. É uma personagem conduzida pela ideia de que não existe convenção ou instituição da sua época que seja capaz de coibir os seus desejos. Maria Monforte passa por cima de qualquer opressão ou preconceito com a fúria de um touro que vai para cima do toureiro ou com a coragem do toureiro que desafia o animal ensanguentado e cheio de raiva. Maria escandaliza proposital e conscientemente a sociedade de Lisboa quando gargalha e fuma em público, e quando impõe a sua linhagem impura ao orgulhoso Dom Afonso da Maia, que nunca lhe aceita como nora, uma derrota que, por sinal, incomoda Maria até o seu rompimento com Pedro. Em Maria, Pedro da Maia encontra a impetuosidade e a extroversão. Em Pedro, Maria admira a pureza de sentimentos e conhece um parceiro que lhe permite a autenticidade e independência na castradora sociedade portuguesa. A grande questão é que, em dado momento, a fúria e a paixão de Maria Monforte pela vida encontra como empecilho as expectativas românticas de Pedro da Maia. Como protagonistas da primeira fase de Os Maias, Pedro e Maria Monforte vivem uma história de amor que marca a minissérie pela complementaridade inflamável do romance dos seus personagens. Uma mácula que repercute na história de seus filhos na segunda fase, através de rimas visuais e narrativas que anunciam a repetição da tragédia na família Maia.
Talvez por ser uma fase da trama na qual Luiz Fernando Carvalho e Maria Adelaide Amaral dedicaram 100% dos seus esforços para narrar a jornada dos maias, sem outros núcleos que acabaram dispersando a trama central na segunda fase, esse prólogo seja tão marcante e representativo da série no imaginário dos seus fãs, cimentando em definitivo a impressão de que, de fato, Os Maias foi um trabalho memorável e singular na história da televisão brasileira.